Olá, espero que estejam todos bem. Eu resolvi gravar esse vídeo como uma espécie de um tutorial, uma forma de contribuir um pouquinho nesse período de mudanças, né, que a gente está passando. Bom, então a primeira coisa, né, a gente utilizando o notebook, né, o netbook, o desktop, para fazer essas aulas online e toda a gestão da nossa aula de agora para frente. Bom, então eu vou fazer aqui e espero que de alguma forma possa contribuir com vocês. Bom, pessoal, então eu abri minha agenda, né? Então eu vou considerar aqui que se eu tivesse uma aula, por exemplo, à quinta-feira às 18h50. Quando eu clico, já aparece toda essa parte de informações da agenda, né? Então ali vocês ficam à vontade para colocar, lógico, do jeito que vocês quiserem. Estou colocando como modelo aqui aula de contabilidade básica, por exemplo. Dentro dessas informações que eu já tenho aqui, ele já busca automaticamente a data, né, a hora do evento. Uma coisa importante considerar é a questão dos convidados. Então, quando a gente coloca o nome da nossa Classroom, ele já faz uma busca automática. Vou colocar um modelo que é da coordenação do curso de Ciências Contábeis, ok? Então, a gente tem um Classroom que são professores de Administração e Ciências Contábeis. Olha só, aqui ele abriu 3 opções, né? Então, essa primeira, que é como se fosse uma portinha aberta, que é um para a sala. Essa segunda, que vão para todos os alunos. E essa terceira, que vão só para os professores. Então, uma sugestão é que, né, vocês venham nessa segunda, onde tem esses 2 postinhos juntos. Porque aqui ele já faz a busca de todos. Tá? Então, aqui são, né, existem aqui 14 estudantes, que são os professores de Administração e Ciências Contábeis. Porque aqui ele já faz o cadastro automático de todos esses estudantes e ainda já me coloca disponível a opção de participar do Hangout Meets. Tá? Aqui a questão de local não é necessária, né? É desnecessário. Se vocês quiserem colocar alguma informação aqui também, eu acho que pode ser válido dependendo do modelo de aula que você for utilizar. Por exemplo, você pode colocar um vídeo no YouTube, de repente, considerando aqui um link, né? Você pode colocar algum arquivo, você pode colocar algum texto, até mesmo, de repente, trabalhando a temática da aula. Então, fica aí à vontade o jeito que cada um, né, prefere por trabalhar. Quando a gente vem, se vocês quiserem também considerar mais opções, a gente pode fazer uma repetição, né? Quem tem aulas, por exemplo, semanais, eu acho que todos nós, a gente pode vir aqui e marcar toda quinta-feira. Então, dentro desse período, né, a princípio 2 semanas, então a gente já tem aí as quintas-feiras, você faz uma vez e o evento vai se repetir. Se caso for no mesmo horário, por exemplo, você pode até marcar em outros dias, vindo aqui em personalizar e marcando, por exemplo, as quintas e sextas-feiras, né? A gente pode marcar de repente um prazo também, né? Então fica também a dica aí do jeito que vocês acharem melhor de trabalhar. Eu, por exemplo, vou colocar aqui todas as quintas-feiras. Eu acho que uma coisa importante é sempre observar a questão do Hangout Meets, né? Porque se tiver marcado aqui, ele já vai criar essa sala de reunião virtual. As notificações ficam a critério de vocês, o tempo que vocês vão determinar como notificação, que vão aí para os alunos de vocês. Quando a gente vem nas opções mais completas, ele me vem aqui o Clips, né, onde eu consigo colocar algum anexo. Então, de repente, durante a apresentação, vocês podem fazer também a apresentação considerando esse anexo que o estudante já tem. Além do que vocês podem trazer isso também para dentro do Classroom, que
também é uma ferramenta e tanto, principalmente trabalhando de forma conjunta nesse momento, tá legal? Quando a gente vai salvar, observa que ele sempre pergunta: você quer enviar e-mails de convite para os convidados? Eu sugiro que vocês enviem, tá? Marque na opção de enviar aqui também, porque além das informações que já vão aparecer no Google Agenda, também vão aparecer no e-mail dos estudantes, né? Lembrando que isso também acaba sendo uma sugestão, uma forma de organizar melhor as nossas atividades. Mas vocês podem, de repente, usar o Classroom também para estar colocando como se fosse uma atividade esse momento de aula e aí notificar os estudantes, ou mesmo pegar o endereço da nossa sala de reunião do Hangout Meets e jogar também no Classroom. Então, aí vocês têm toda a liberdade que vocês quiserem de trabalhar, tá legal? Bom, esse evento que eu vou cancelar, que eu fiz só de modelo para vocês, e vou criar um outro utilizando a minha outra conta pessoal. E aí a gente vai usar um pouquinho das ferramentas, tá? Então, vou colocar aqui teste. Bom, aí aqui como convidado, eu vou colocar só a minha outra conta, tá? Getúlio Rosa. Beleza. Somente isso. Ok? Bom, vamos abrir com a minha outra conta aqui para vocês visualizarem. Ok? Olha só, pessoal. Perceba, ó, quinta às 7. Quinta também às 7. Tá? Então, já me notificou pela agenda. Vamos ver se chegou por e-mail também. Aqui, ó. Chegou para mim por e-mail também. Então, acho que não tem muita desculpa e eu acho que fica até mais fácil para que os estudantes consigam também, né, se adaptar a essa dinâmica. Ok. Chegou pela agenda. Deixa eu abrir aqui. Bom, abrindo pela agenda, eu posso vir direto, ó, participar do Hangout Meets. E por e-mail, eu também posso vir aqui. Eu posso marcar que sim, como se fosse participar do evento. E aqui também já é possível eu entrar na minha sala de reunião. Prontinho, pessoal. Entrei na minha sala de reunião. Uma coisa importante no início, de vocês sempre observarem, é essa câmera, que eu posso ativá-la ou não. Meu microfone, que eu posso ativar ou não. E isso é importante, na minha opinião, para que vocês direcionem os estudantes. Porque se todo mundo ficar com o microfone aberto ao mesmo tempo, vai virar uma bagunça. Então a minha sugestão é que vocês peçam que os estudantes desliguem as câmeras e desliguem os microfones. Isso porque com a câmera desligada, de repente evita o transtorno de um ficar olhando o que o outro está fazendo. E a questão do microfone, evitar os ruídos e que muitas vezes se dispersa. Então eles só liguem, só ativem a câmera ou o microfone quando tiverem dúvidas, e essas dúvidas forem coisas pertinentes para o grupo, né? Eu acho que é legal observar também que essa ferramenta, o Google Meet, ele foi feito para que houvesse uma interação. Então, mesmo que você seja o administrador da sala, você não tem muito controle sobre o que os outros usuários fazem. Então, de repente, fazer essa solicitação é algo importante. Eu vou estar gravando um outro vídeo também, dando algumas sugestões para os estudantes. E uma das sugestões que eu vou dar para eles, e eu acho que vale também fazer para vocês, é sempre observar o fundo, né? Então, de repente, qual a imagem de fundo que você está usando?
né? De repente, sei lá, tem algum quadro, tem alguma imagem aí, talvez no fundo que você não observa, mas que talvez pode ser utilizada talvez de um meme, alguma gracinha que alguém possa estar fazendo depois. Então a gente tem que ficar atento a isso. A roupa que vocês vão estar vestindo, né? Então assim, tome um pouco de cuidado com isso. Até porque um dos objetivos é que essas aulas fiquem gravadas. Então os estudantes vão ter acesso a isso depois. Então toma cuidado com a linguagem que vocês vão utilizar, porque isso vai ficar gravado, né? Então quando a gente pega alguns outros cursos à distância, por exemplo, sempre tem uma equipe de suporte, e você, dentro de um curso, muitas vezes à distância, você pode gravar, e se não ficar bom, você edita e deixa só as partes que são pertinentes. Agora, no nosso caso aqui, não vai ter muito isso. Então, vocês tomem um pouco de cuidado com a linguagem que vocês utilizam, né? De repente, talvez algum problema que possa acontecer. Então, assim, fiquem atentos e se preparem. Eu acho que a ideia principal é essa, né? Estejam preparados aí para de repente alguma adversidade que possa acontecer, tá? Então fica a dica: usa uma roupa legal, de repente toma um banho, dá uma penteada no cabelo aí legal, né? De repente observa o fundo, porque isso é uma coisa muito importante que os estudantes vão estar vendo, né? A linguagem que vocês vão utilizar também, que deve ser apropriada, porque isso vai ficar gravado. Então dicas simples, mas que na minha opinião fazem muita diferença nesse modelo que nós estamos trabalhando agora, tá? Bom, então vamos fazer vou dar algumas dicas para vocês aqui pensando no Google Meet. Bom, a primeira coisa é o seguinte, né? A gente pode vir aqui em apresentar e você tem lá a janela inteira e uma janela. Quando você coloca a janela inteira, o que você estiver vendo na sua janela, o estudante vai estar vendo também. Então, eu entendo que isso talvez seja a melhor forma de nós trabalharmos, tá? Então, você usar a tela toda. Mas quando for usar a tela toda, toma cuidado também com, de repente, talvez, vamos imaginar assim, a pessoa está usando o Office, né, Microsoft Office, e talvez a conta não esteja ativada. Então, talvez para o estudante isso pode gerar alguma coisa assim. De repente, se você estiver usando o Windows, né, tá vendo aquela notificaçãozinha que aparece embaixo para ativar o Windows, né, de repente alguma aba que esteja aberta, que talvez tenha algum conteúdo impróprio, talvez os arquivos que estejam na sua área de trabalho, talvez sua área de trabalho esteja bagunçada, né, talvez a sua barra de tarefas. Então assim, toma um pouquinho de cuidado, porque a tela que você vai apresentar é a mesma tela que o estudante vai ter acesso. Então eu acho que essas observações também são importantes. Usando essa opção, né, o que eu particularmente mais gostei foi de que é possível a gente deixar uma tela com a nossa câmera e uma outra tela, de repente, com uma apresentação ou os materiais que você vai usar ao longo da aula, né? De repente um arquivo, talvez em PDF, né? Uma sugestão que eu dou para vocês também é usar as ferramentas da Google, né? Então talvez usar ali o Google Apresentações, talvez utilizar o Google Documentos ou planilhas, enfim, usar essas ferramentas que nós temos à nossa disposição e que são ferramentas gratuitas e legais, né? Então você não corre o risco de estar trabalhando na ilegalidade aí também, tá? Então uma sugestão é a utilização desses dois. Aqui não vai dar para me fazer totalmente para vocês, porque eu estou usando nesse momento a câmera para fazer essa gravação, tá? Mas o método é esse. Bom, se você optar por utilizar uma janela inteira, uma janela apenas, também é algo interessante. Porque se você tiver uma apresentação e você quiser fazer uma apresentação e quiser que o estudante veja só a sua apresentação, de repente só o seu slide, ok, você vem apresentar agora e vai lá e marca essa opção,
né? Você vem aqui em uma janela, escolhe a janela que você quer e aí faz a apresentação onde os estudantes vão ter as duas. Novamente ressalto, acredito que quando você coloca a tela inteira, talvez seja a melhor opção, porque você pode trabalhar com duas janelas diferentes. Então, uma janela com a sua imagem, onde os estudantes estarão vendo, e uma outra ali onde estará a apresentação ou o material que você queira usar, tá? Bom, uma outra opção também que eu acho que é interessante aqui no Meets é quando você vem na barra, né, na verdade um botão aqui na parte inferior esquerda e vai ficar o título do evento. Então aqui, por exemplo, teste aula, então aqui já tem algumas informações, né, aquelas informações que a gente colocou na nossa agenda, e aqui vem os anexos. Então se você colocar os anexos aqui, durante a sua apresentação, o estudante pode vir e ter acesso a esses anexos que você deixou para ele dentro dessa reunião, dentro desse evento. Eu acho que vale também uma observação, que como o Meets é uma reunião e todo mundo tem a mesma autoridade, o estudante também pode vir aqui apresentar e fazer uma apresentação da janela dele, né? Então eu vejo isso com bons olhos. De repente ele pode fazer uma tarefa e quiser te mostrar a tarefa por aqui, você pode fazer e corrigi-la também, né? E se caso vocês observarem que alguns estudantes estão tendo dificuldade e de repente no meio da sua apresentação outro estudante clica em apresentar e a janela do estudante vai apresentar, né? O Meet trabalha com inteligência artificial, então se por exemplo você como professor estiver conversando, mas um outro estudante vier conversar também, a janela do outro irá aparecer, porque vai pelo som. Da mesma forma a apresentação, você de repente está com a sua apresentação fazendo talvez uma verbalização ali no momento, e o estudante vem apresentar, como a dele foi posterior à sua, a dele que vai entrar como a apresentação, e talvez pode gerar uma indisposição ali, né? Você vai gerar algum transtorno entre os próprios estudantes. Então fica a observação quanto a isso, tá? Talvez não leve o estudante a mal, talvez pode ser realmente algum transtorno aí que pode ter acontecido, fez sem querer, e inclusive, né, de repente, se você observar que a pessoa está fazendo muitos ruídos, você pode ir lá e também fechar o microfone e fechar o vídeo dela, só que ele também pode fazer isso com você. Então aqui a gente tem um nível de igualdade no sentido de autoridade. Então fiquem atentos e orientem aí os seus estudantes, tá? Aqui a gente tem os 3 pontinhos também, que tem algumas coisas legais. Uma delas, que talvez seja a que mais eu tenha intenção de falar com vocês, é gravar a reunião. Por quê? Quando você coloca essa opção de gravar a reunião, e no nosso caso aqui, né, é obrigatório, é importante que isso seja feito, você grava, aperta gravar a reunião e essa reunião estará sendo gravada. Vai ficar aqui, ó, aparecendo na barra superior esquerda que esse evento está sendo gravado, tá? Deixa eu participar desse Meets com as duas contas. Bom, quando eu estou aqui usando as duas contas, talvez fique mais fácil para vocês observarem. Houve esse problema de microfonia, né, porque são as duas contas ao mesmo tempo abertas, então o som é natural que aconteça microfonia. Voltando aqui, tá? Então sempre se lembrem de gravar a reunião. Isso é muito importante que aconteça, tá? Eu não sei como vai ser feito a parte de gestão disso, mas de repente a própria coordenação, o próprio diretor acadêmico, não sei, de repente pode até avaliar
trabalho de vocês observando a reunião que está sendo gravada. Eu acredito que o objetivo não seja esse, mas há essa possibilidade. Além do principal, que seja o estudante que não está presente no momento, ele pode assistir essa reunião posteriormente, né? Então, essa gravação deve ser disponibilizada para o estudante. Outra coisa que eu acho bem legal aqui é alterar o layout. Então vocês têm essas 3 opções de alteração. Eu particularmente, aqui para mim melhor funciona, tá? É essa que a gente está utilizando agora, aonde nós temos aqui essa barra lateral. Quando você coloca essa opção, vai ficar a janela toda. E se você quiser essa última, vão aparecer os blocos com as pessoas que estão mais ativas durante a reunião, ou talvez você está tendo mais contato com elas, tá? Reforçando que, na minha opinião, barra lateral é a melhor escolha. Aqui eu consigo identificar quem são os usuários que estão presentes na reunião e aqui o chat, tá? O chat é importante assim vocês considerarem que gravada e encerrada a reunião, as informações que nela foram discutidas serão armazenadas em uma pasta que é criada dentro do seu Drive. Então lá vai ter tanto o arquivo do vídeo quanto o arquivo do chat. Então você pode de repente solicitar que os estudantes façam uma presença, escrevam talvez seus nomes ou alguma coisa assim, que aí vai ficar aparecendo certinho também na parte escrita do arquivo de texto que vai aparecer junto com o vídeo lá no seu Drive. Normalmente demora alguns minutos porque o Google faz uma compactação do vídeo e ele edita. Então a gente gravou uma vez e acaba demorando uma hora e pouca. Mas é interessante a gente pensar também que você não precisa de fazer nada, automaticamente ele já vai lá para o seu Google Drive. Uma sugestão também depois você, por mais que vai para a agenda também do estudante esse vídeo, mas você talvez colocar no Classroom, porque se colocando lá no sala de aula, ele vai ter um acesso mais fácil a esse conteúdo, mas também fica a critério de cada um, tá? Bom, quando eu estava falando a questão de fechar a apresentação, vocês podem vir aqui, ó, tá? Que aí você fecha o microfone ou fecha o vídeo da pessoa. No caso aqui não vai ser possível porque eu estou utilizando para fazer a gravação, mas apareceria aqui a opção para vocês, tá legal? Bom, outra coisa que eu acho que vale também a ressalva aqui, que quando você está fazendo uma apresentação, surge uma outra aba embaixo. Então aqui nós estamos no caso dois participantes dessa sala. Quando eu vou fazer uma apresentação, e essa apresentação vai ser tanto uma janela ou a tela inteira, não vai ser possível por causa do vídeo. Agora foi. É uma pena que não vai dar a tela inteira, mas eu entro com uma janela para vocês terem uma ideia. Ótimo. Bom, como o Meet está sendo gravado, o que eu ver nessa tela vai aparecer nessa tela aqui. Então, observe, nessa janela à minha esquerda é o que eu estou vendo. Na janela à direita, onde o Meet está ativo, é o que os estudantes estarão vendo. Tá legal? Então, por aqui, ó, eu
vou colocar de repente a minha apresentação de um lado e do outro vai estar o meu rosto sendo apresentado quando a gente pega a tela inteira, tá legal? Então aqui o que um estiver vendo irá aparecer na tela do outro. Quando vocês quiserem encerrar, é só clicar no mesmo botão da apresentação e colocar encerrar, tá? Ok? Ótimo. Bom, uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, eu já tinha comentado há pouco, mas agora é possível a gente visualizar. Aqui, ó, apareceu uma terceira janela com o mesmo nome, é Getúlio, aqui Getúlio Oliveira Rosa, apresentação. Tá legal? Então, quando eu clicar aqui, eu vejo a apresentação, que pode ser uma outra coisa. Ele está replicando aqui porque eu estou visualizando a mesma, tá? Deixa eu fechar. Opa. Ok? Eu acho que vale também considerar isso, que muitas vezes acontece uma diferença de tempo, talvez principalmente pela internet, a velocidade da internet. Talvez para vocês o vídeo está rodando normal, né? Que isso para nós é normal, para o apresentador vai ser normal, mas para o estudante, dependendo da internet dele e das condições do local e tudo, vai fazer com que haja um atraso tanto na voz quanto na apresentação. Então, uma sugestão aí é ficar atento ao que os estudantes vão estar falando para vocês, tá? Ótimo. Com os dois integrantes aqui funcionou perfeitamente. Então, galera, vai ficar essa partezinha, igual eu falei para vocês, na parte superior esquerda escrita gravando. Então, quando isso acontecer, é porque estará gravando a sua aula. Então, sempre tome cuidado para que isso esteja presente durante o momento da sua aula, tá legal? E lembrando sempre de cumprir os horários. Então, nos mesmos horários em que nós estaremos em sala, a gente vai estar nessa sala virtual sendo gravada também, né? E se lembrem também de convidar os coordenadores, né? Porque os coordenadores devem participar de todas as aulas até para dar um suporte caso seja necessário, tudo bem? Eu vou encerrar aqui, como é uma parte pequena, e vou mostrar para vocês como fica isso no OneDrive. Então vem aqui interromper gravação e já finaliza. Interromper gravação, ótimo. Perfeito. Vou fechar aqui o Mix, entendendo que foi encerrada já a aula. Fechando aqui também. Ainda não apareceu, mas daqui a pouquinho ele vai aparecer. Como vocês vão estar usando uma conta só, vai ficar mais fácil de saber aonde ir. Aqui, ó, o meu que eu tinha gravado foi com a minha conta
pessoal. Então vai ficar aqui, ó, Meet Recordings. Aqui o vídeo que eu falei para vocês. E como eu não escrevi nada, não criou outro arquivo. Mas à medida que tivesse uma conversa lá no chat, ele também estaria aparecendo aqui embaixo. Tá legal? Bom, pessoal, em resumo é isso. Tá? O que vocês precisarem, podem me procurar, o que eu puder ajudar vocês aí. A gente está sempre às ordens, sempre à disposição. Tá? Espero ter contribuído de alguma forma. Obrigado.